que me convidaram e participar de toda essa atuação da Liane, mas de todo esse contexto que a gente tem falado tanto da questão do bem-estar dos peixes, né? É algo realmente bastante relevante. Deixa eu compartilhar aqui o material que eu preparei. Vamos ver se vai dar certo. Qualquer coisa vocês me digam aí, por favor. Eu acho que eu tenho que ampliá-lo, né? Aqui. É isso? Estão todos vendo? Sim, com Tá. certeza. Então tá, vamos lá. Vamos falar sobre essa parte que a gente foi intitulada de recursos, né? Então, a mim coube falar dos manuais e foi muito interessante a forma que esse trabalho foi todo feito, né? Então, eu acho que eu gosto sempre de começar contextualizando da onde saiu isso, né? Desse projeto do Ministério junto com o ICA, né, com o Instituto Interamericano, e a partir daí, um dos termos de referência, um dos TRs, né, que faziam parte desse projeto, era esse, especificamente, dentro do projeto de modernização da gestão estratégica do mapa, né, esse da questão do bem-estar animal, tá, e do bem-estar na piscicultura. E a partir daí, então, essa consultoria, ela envolvia 5 produtos, né? Os três manuais, né? Os 3 cursos específicos de cada manual e mais alguns que não circulavam, né? Não circularam no geral foram documentos de uso exclusivo do Ministério, especialmente na questão de como está a sanidade aquícola na cadeia de produção, né? Então, a partir daí, né, gerou essa ideia de cobrir todo o cultivo. O primeiro manual, né, tem o Manual de Boas Práticas na Criação de Peixes e o seu curso correspondente, que está em pleno funcionamento, né? Vocês podem tanto acessar o material, os manuais, né, nesse link, quanto os cursos, se inscrever, fazer, é muito tranquilo, muito fácil de acessar e de fazer esses cursos, né? Então, esse manual é o mais abrangente, maior, né? O manual de boas práticas do cultivo, na criação, né? E ele engloba uma série de coisas. Depois eu mostro uma figura conceitual para que a gente possa entender tudo que ele aborda. Na sequência, ele traz o segundo manual, né, de transporte, separou, não ficou junto, né? Foi feito de forma separada o transporte. A gente até havia uma possibilidade de se fazer isso dentro do primeiro manual, mas ficou separado. E o terceiro, né, que eu gosto muito, talvez é o que eu tenha mais apego pelo ser o mais diferente, os outros eu já tinha trabalhado muito nessas questões, é o de abate humanitário também, com o seu curso, né? E ele engloba, então, desde a pré-despesca, despesca, transporte, recepção, avaliação e sensibilização realmente eficaz. Então, foi nessa sequência que surgiram, e lembrando, então, cada manual tem o seu curso correspondente, né, para que possa ser feito na plataforma de e-learning da ICA. Acho que é bem interessante, quem tiver interesse no assunto pode procurar lá. Então, esse primeiro manual, né, ele foi publicado em 2022 e ele até eu trouxe essa figura, ele tem um sumário, né, um conteúdo bem amplo, ele trabalha. O primeiro capítulo, por óbvio, é o bem-estar, né? Isso foi uma discussão que a gente fez muito com quem estava coordenando o projeto, deveria ser o começo de tudo, já que esse era o foco. O segundo, sanidade. O terceiro, fisiologia básica aplicada à piscicultura. O quarto, qualidade de água. O quinto, instalações. E o sexto, nutrição. Bem ou mal, ele cobre, né, os principais domínios, né? E essa figura conceitual, uma delas está no capítulo 2. Deixa eu arrumar o ponteirinho aqui. A gente então colocou, né, todas as questões que são trabalhadas, rações e manejo alimentar, controles ambientais, capacitação, desinfecção, vacinação, monitoramento de patógenos, água, instalações, manejo, né, tudo que leva então a um grau de bem-estar maior na aquicultura, como forma de manutenção da saúde e como uma ferramenta eficaz para reduzir o uso de medicamentos, a necessidade, né? Então, isso reduziria o uso de antimicrobianos para combater esse problema da resistência bacteriana, né? E também para que tenhamos antibióticos efetivos quando necessário. Então, é um manual extremamente amplo, bastante grande, né? Que, inclusive, nas disciplinas que eu ministro, eu tenho usado ele muito de quase livro-texto, né? Ele cobre, então, uma série de aspectos da parte de produção.
Seguindo esse manual, o segundo manual é Boas Práticas de Transporte de Peixes, né? Especificamente, obviamente, transporte de peixes vivos, né? E, e nesse manual também, né, publicado em 2022, tem vários assuntos, né? Ele trabalha, então, como a questão do bem-estar se relaciona. Opa, desculpa, como é que eu volto aqui? Deve ser aqui. Eu fui tirar uma coisa da tela e me perdi. Desculpa, eu já vou resolver isso, tá? Então tá. Ah, meu santo, não estou familiarizado com esse programa. Só um pouquinho. Eu sinceramente não sei o que aconteceu. Se o meu, como é que é, se o nosso suporte puder me dar uma mão, agradeço. Barcelos, acredito que. Tenta voltar com a setinha da esquerda do computador, vê se volta a tela. Dei um share aqui. Não. Agora, estão vendo? Sim, estamos vendo normal. Tá, então eu já sei onde é que eu não posso clicar. Tá. Então, nesse segundo manual, a gente faz essa relação do bem-estar com o transporte, trabalha todo o aspecto da despesca e o transporte propriamente dito, e ele tem algumas coisas interessantes, como esses checklists, né? O que precisa ser feito quando se pensa na despesca, no transporte, que é uma coisa, são atividades que quanto mais bem planejadas, melhor. Então, ele cobre todas as fases, né, do planejamento do transporte propriamente dito. E aí chegamos no terceiro manual, né? Esses manuais também tiveram uma versão impressa, mas foram poucas cópias. E ele é um manual pequenininho, muito, muito fácil de manusear. E ele traz também um conteúdo bem abrangente, ele traz toda essa parte desde o desembarque, os métodos de insensibilização e abate, monitoramento da insensibilização, qualidade da sangria, os impactos na carne, os equipamentos, instalações que existem e que, né, poderão vir a existir, adaptados, né, para a realidade da tilapicultura nacional. Essa questão do monitoramento, né, do abate humanitário, né, de como isso tudo, né, todo esse monitoramento, meu santo, é que está aparecendo uma desculpa, gente. Está aparecendo para mim aqui toda hora essas mensagens e eu vou tentar apagar a mensagem, daí clica, tá? É isso que está acontecendo. Desculpa, eu vou tentar falar mesmo, ó, mesmo com a mensagem, tá? É falha minha, mas eu realmente não estou sabendo lidar com essas mensagens que aparecem na tela aqui. As Tá? mensagens são para o público geral, não se preocupa, É, professor. Não tá, é para o então senhor é isso. ainda. Não clicarei nelas, tá? Então, esse manual, até vou falar um pouquinho mais dele, porque ele trouxe, em alguns aspectos, até teve algumas reuniões que eu participei, que uma vez me chamaram o manual de uma verdade inconveniente, né? Porque, afinal, nós temos toda aquela problemática, inclusive, que a Carol já abordou, dos peixes não estarem cobertos por uma legislação de abate humanitário, né? De não ter uma regulação disso, mas tem um documento oficial, tá ali, né? Na capa do documento tá lá, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso acaba gerando, então, algum tipo de conversa, de debate a respeito disso. E esse manual, deixa eu ver se eu consigo mudar agora o ponteiro aqui para poder clicar. Ele trabalha, então, em todos os aspectos. E eu trouxe alguns vídeos mais no sentido de mostrar de como tem coisa para melhorar. Então, dentro dessa questão do abate humanitário, uma das primeiras coisas que surge é essa, e que a cadeia muitas vezes reage de forma negativa, no sentido negativo de que vai trazer mais custo, vai trazer mais dificuldade, é a questão do transporte vivo, né? É óbvio que transportar vivo tem toda uma estrutura necessária, tem, né, tanto de equipamentos quanto até de estradas, até o que fazer com essa água, né? E esses peixes, então, quando chegam ao descarregamento, ali já é um ambiente complicado, né? Já é um momento complicado onde eu vou ter, né, ó, essa situação. Claro, né, por mais que seja bem feito, isso sempre vai ser bastante estressante. E a manutenção desses animais nesses tanques, né, de depuração também. Às vezes a qualidade de água cai muito, a gente vê, né, que não é um descanso como é em outras espécies que há uma legislação mais forte. Óbvio que nós temos quedas, o tempo fora d'água, machucado, choque térmico, né? E é bem complicado, mas é necessário transportar vivo, é necessário fazer o descarregamento. Então, claro, quanto melhor isso puder ser feito, é melhor, né?
E a gente vai avaliar como é que eles chegam, como é que está a vitalidade, se eles chegam moribundos, como estão chegando mortos, e tem que fazer aquele abate imediato de qualquer peixe que esteja em situação ruim também. Isso é bem importante. Depois dessa espera de depuração, talvez o ponto crítico desse período que ele fica até a hora de ir para o abate seja a má qualidade de água, excesso de muco, agitação, né, por aeração em excesso. Então, às vezes, a gente tem até eu já vi em vários frigoríficos que eu visitei, já vários, inclusive a colocação de um aerador grande aí, aerador de açude, né, de tanque. Então, acaba ficando muita agitação. Isso, obviamente, que estressa. E aí também se avalia viabilidade, apetite, é muito raro o peixe comer nessa situação, mas dá para testar. Quantidade, perda de escamas, padrão de cardume, mortalidade, uma série de coisas que se pode avaliar nesse momento. E até que chega o momento da insensibilização, né, que seria, talvez a insensibilização elétrica seria o melhor método. Já tem literatura recente mostrando que menos de 20% dos frigoríficos realiza, e os que realizam, muitos realizam de forma totalmente inadequada, né? Então é por isso que eu coloco, não deveria ser assim, né? E eu tenho N vídeos de momentos que não é o ideal, né? A forma. Então, ó, obviamente que esses peixes, esse sistema de eletronarcose não foi adequado, né? E aí vem um outro ponto também bastante chave, enquanto fica aparecendo as questões do monitoramento, que está lá no manual, é que nem sempre o processo, a sequência do processo está correta. Então, especificamente naquele frigorífico, ele sai daquela eletronarcose que já é mais mal feita, já nitidamente está com dificuldade ali, não está funcionando bem, e vai para o descamador. Ele acorda no descamador. Então, também tem toda essa questão. Então, a gente tem essa dificuldade de monitorar a real inconsciência, apesar de haver uma série de testes possíveis de se fazer, para que se possa garantir isso, né? Talvez essa seja uma das figuras mais relevantes, né? Que se possa, que entre o final da insensibilização e a morte, esse bicho esteja totalmente inconsciente e não acorde de forma alguma, né, nesse período, né, e não sofra a sangria, o corte de brancas ou decapitação, né, em um momento que esteja consciente, né? Até sempre há na indústria um debate bastante duro em cima se o que é melhor, se é cortar a branca ou decapitar. Hoje a maioria prefere não decapitar para não contaminar o filé, não sujar o filé com bile, com uma série de coisas, mas obviamente que a decapitação daria uma segurança maior, né, de que o abate realmente foi eficaz. E aquela situação que a gente vê, não vou mostrar aqui pelo o quão chocante é, mas é muito comum nesses frigoríficos. No container de descarte das carcaças, nós temos carcaças filetadas e estão vivos, nitidamente vivos, né? Então, foram filetados vivos. E isso não pode acontecer. Então, a cadeia não tem como continuar com todo o crescimento, com toda a projeção, com toda a questão de exportação, que hoje cresce bastante, com isso. Isso é totalmente inviável, inaceitável, né, que continue dessa forma. Então, isso realmente precisa melhorar. E dentro dos métodos humanitários, o mais usado ele é não humanitário, né? Então, está dentro dos métodos considerados não humanitários, que é a hipotermia em gelo fundente ou água gelada, né? Esses dias ainda fiz um material, né, sobre isso, né, de divulgação mais ampla, né, mostrando uma série de artigos. O Santiago, que está aqui conosco, trabalha muito com isso, né? Então, a literatura científica é vasta, mostrando o sofrimento dos animais durante esse processo de hipotermia em gelo, água gelada, que pode demorar uma hora, né? Dependendo do tempo que ele de asfixia ou não. Então, se estiver em água com gelo fundente e ficar lá, às vezes ele está vivo, né? E ele acaba ficando com baixa mobilidade pela questão da água fria, né? Mas ainda está consciente, muito bem avaliado por eletroencefalograma. Então é um problema, né? Isso não pode realmente continuar. E como perspectivas, o próprio manual aponta, né? E por isso que em alguns momentos ele acabou sendo chamado de verdade inconveniente. É urgente a inclusão, né, dos peixes na portaria 365 ou a criação de uma portaria específica, né? O argumento de usar a pesca como argumento, né, se o da pesca não tem, o da aquicultura não tem, esse argumento é totalmente falho, falacioso, e isso não pode, hipótese nenhuma, né? A cadeia da tilapicultura, do jeito que ela vem crescendo e tomando proporção, não tem como continuar com isso. Isso logo vai nos trancar mercado, vai acontecer uma série de questões em decorrência de uma cadeia que não
preza pelo bem-estar, pelo abate de forma correta. Na pesquisa, como perspectiva, obviamente, os métodos, parâmetros específicos, equipamentos, processos, para que esses que já fazem façam melhor ainda, né? Também dentro da pesquisa, ainda essa questão do fluxo dentro das plantas de frigorífico, né? Então, nós temos que garantir um fluxo onde né? Tu tirar o peixe da insensibilização, colocar num descamador e ele acordar depois de descamado, isso também é inviável. Então, a gente está trabalhando muito com isso na pesquisa, no sentido de que, muitas vezes, toda a parte de custo de implantação já foi gasto, só que o processo está mal montado. Então, tem coisas que hoje se faz que não seria custo, especialmente nessa realidade onde já há, né, todo o transporte de peixe vivo organizado. Então, a parte maior de custo já foi feita, agora é uma questão, a pesquisa mostrar e mostrarmos a forma mais adequada. E na inovação, sem dúvida nenhuma, à medida que a cadeia cresce, se organiza, à medida que a legislação trouxer a necessidade, mesmo que tenha um tempo de moratória, né, trouxer a necessidade do abate humanitário, obviamente que as indústrias vão vir, né, vão aumentar o fornecimento e a possibilidade de equipamentos, processos para isso tudo, né? Então, é isso que os manuais abordam, é isso que ele também aponta como futuro. Dei um ênfase um pouquinho maior nesse, né? Porque realmente é um dos temas que, por mais que a gente até tenha debatido em congressos, tudo, né? Os outros pontos de bem-estar, eles são muito, muito justificáveis, porque, pô, melhorar a água, melhorar a nutrição, melhorar a sanidade, isso é muito óbvio que impacta na produção. Mas a questão da finalização do processo, o abate humanitário, nem sempre é óbvio. A maioria das vezes é considerado como um custo, né? E isso é um problema. Então, agradeço aí a oportunidade, né? Deixo aí meus contatos, né? E que possamos seguir durante esse dia profícuo aí e estarei disponível também para responder perguntas, tanto agora quanto no debate ao final do evento. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Barcelos, por compartilhar conosco seu conhecimento e também o conteúdo desses materiais que são tão importantes para nortear a piscicultura no Brasil. A gente entende que são recursos fundamentais que podem dar o suporte, né, necessário para aqueles que querem melhorar na prática o bem-estar desses animais. Na sequência, chamamos agora para participar do nosso primeiro painel do dia o Murilo Quintiliano, que é zootecnista e diretor de operações da Five Farms, para falar um pouco sobre o Tilápia Welfare App, um recurso digital inovador que vem contribuindo significativamente para a gestão de bem-estar nas produções aquícolas de tilápia. Bem-vindo, Murilo. Agora a fala é com você. Obrigada. Muito obrigado, Silvia. Em primeiro lugar, muito obrigado, bom dia a todos e muito obrigado à equipe da Alianima, em especial a Patrícia e a Caroline por esse convite. E é uma honra para mim estar podendo falar depois da professora Eliana, do professor Leonardo, que obviamente traz todo o conhecimento de longa data aí sobre a questão da ciência dos peixes e, obviamente, os mecanismos já existentes para melhoria do ponto de vista das boas práticas. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. A ideia dessa conversa é para demonstrar um dos recursos que nós, como empresa, temos trabalhados, mas eu acho que como todo mundo fez, é importante também dar um pouco de contexto sobre o que é a FAI, como a gente trabalha. A FAI é uma empresa privada, multinacional, e a gente trabalha com várias cadeias de suprimento, tanto terrestre quanto de animais aquáticos, principalmente no setor de proteína animal, mas com foco sempre voltado para melhores sistemas produtivos para as pessoas, animais e para o planeta. A gente é uma empresa relativamente pequena, somos ali em torno de 55 pessoas, espalhadas pelo mundo, com alguns escritórios e equipes trabalhando em várias regiões, mas apesar de uma empresa relativamente pequena, eu acho que a gente tem condição de estar trabalhando em conjunto com grandes empresas, principalmente do setor da cadeia de alimento, principalmente proteína animal, mas também com outros produtos. Então, aqui tem alguns dos nossos clientes, e é com esse tipo de pessoa que a gente trabalha, e, obviamente, a gente é capaz de fazer o link do produtor, de quem está no campo,
de quem está processando esse alimento até quem está consumindo no final e vendendo, obviamente, para o consumidor a nível global. Do ponto de vista da aquacultura, a gente começou esse trabalho em 2018 aqui no Brasil, com um projeto focado em bem-estar de tilápia, e isso começou quando eu tive a oportunidade de gerenciar o incubatório de tilápia em Jabuticabal, na fazenda que a gente tinha lá em parceria com outras empresas que eram do mesmo grupo. E quando eu comecei, eu sou zootecnista, e quando eu comecei a trabalhar um pouco mais no setor aquacultura, a minha experiência sempre foi com bem-estar de bovinos, de aves, suínos, basicamente animais terrestres. E quando eu comecei a ir no detalhe, né, além do que eu aprendi com os professores lá na Unesp de Jaboticabal, da cadeia produtiva, e tentar fazer o link com o bem-estar, eu conversando com os produtores, visitando fazendas e tentando entender quais eram os desafios, né? Basicamente, o que eu via era se o animal estava vivo, está tudo bem, se o animal morreu, algum problema aconteceu. E isso eu não conseguia muito que encarar isso como é possível, né? Eu acho que uma cadeia de suprimento tão importante, uma fonte de proteína tão importante, principalmente com a tilápia aqui no Brasil, mas com outras espécies também, como é que ainda estava nesse foco, né? Bom, se está tudo vivo, ok, se morreu, está com algum problema, aí a gente vê o que tem que fazer. Então a gente começou a desenvolver essa ideia, esse conceito, qual seria um mecanismo eficaz de trazer uma melhoria significativa do ponto de vista do produtor, do ponto de vista da cadeia de suprimento, sempre com um foco na indústria, sempre com foco na realidade e na praticalidade das atividades que poderiam estar sendo feitas. E a minha formação sempre foi, como zootecnista, voltada para o bem-estar animal, e a gente entende que quando a gente fala de animais de produção, a gente tem que dar o ângulo correto na maneira com que a gente conversa com os produtores, com a cadeia de suprimento, mas sem nunca esquecer do porquê se preocupar com o bem-estar dos animais, é simplesmente porque é a coisa certa a se fazer. Então, partindo desse princípio e desse histórico de 40, 50 anos do bem-estar nos animais terrestres, e um histórico, obviamente, um pouco mais reduzido de animais aquáticos, a gente já partiu do princípio que peixes são sencientes, a gente tem que se preocupar com eles, porque tem que se preocupar com eles. Bom, agora, quais são os mecanismos que a gente vai interagir com os produtores e com a cadeia de suprimento para levar essa mensagem de uma maneira prática e eficaz, e que a gente não gaste mais 20, 30, 40 anos discutindo se realmente é uma coisa que a gente deveria se preocupar ou se fazer ou não. Então a gente tentou, de 2018 para cá, falar, bom, a ciência já diz que os peixes são sencientes, eles sentem dor, medo, fome, sede, frio, como outros animais. Então, partindo desse princípio, a gente quais são os mecanismos agora que a gente pode trazer, tirando a experiência dos animais terrestres, ou fazendo um comparativo com a experiência dos animais terrestres, para tentar pular essas etapas, né? De discussão, de porquê, mais isso, mais aquilo. Então, a gente aproveitou essas experiências e, principalmente, a gente sabe que quando a gente mede bem-estar, que é uma ciência e é possível de ser medida, e a gente aplica as estratégias para melhoria de bem-estar, reduz perda, melhora a qualidade e a produtividade. A gente sabe que isso acontece com todas as espécies e isso acontece com animais aquáticos também. Não há razão nenhuma para acreditar que, de alguma maneira, o peixe ou o crustáceo ele é totalmente diferente de um animal terrestre nesse sentido. A gente sabe, e por ter essa abordagem global, que já é uma exigência de investidores, já é uma exigência da cadeia de suprimentos, já é uma exigência dos consumidores. Muitas vezes isso fica um pouco disfarçado, mas quando se pergunta, você acha que o peixe sente dor? Todo mundo fala sim. Ou 99% das pessoas, acho que para ser mais exato, os trabalhos científicos falam aí entre 90% e 92% das pessoas, dependendo da região do mundo, que diz que sim, que os peixes sentem e que a preocupação deveria ser
tanto quanto de animais terrestres. Então, e os investidores e a cadeia de suprimento e todo mundo que está envolvido se preocupa com isso, e o terceiro setor se preocupa com isso, a Alianima se preocupa com isso, e tenta trazer essa preocupação aos consumidores. E a gente entende também que, além de ter o benefício interno dentro da fazenda, e isso traz ganhos produtivos para o produtor quando você se preocupa com boas práticas de manejo de bem-estar, você tem a condição de trazer um produto de maior qualidade para o mercado, mas obviamente passa por um processo importante também que não basta só se preocupar, não basta só eu sou um bom produtor, eu me preocupo com os animais, eu faço isso bem. Documentação e transparência hoje são cada vez mais importantes. E principalmente no setor da aquacultura, onde a gente sabe que certificação ela é importante, ela é um processo significativo que traz melhorias, mas ela ainda é um processo que, se a gente pegar uma realidade brasileira, uma realidade da tilapicultura global, inclusive, você tem pouquíssimas empresas que têm a condição de atingir uma certificação devido ao custo, os níveis de exigência, mas a gente entende que é possível documentar e ser transparente, ou se preparar até para conseguir atingir uma certificação através de mecanismos interessantes. Então, como é que a gente pensou esse processo? O foco principal foi, ao invés de esperar essa discussão começar com o consumidor, e aí a academia começar a discutir isso, e tentar ficar pensando como é que seriam os mecanismos ideais para trazer isso para o produtor, a gente começou a trabalhar junto com os produtores e com os cientistas desde o começo, para tentar encontrar um mecanismo que agilizasse esse processo de identificação de quais os processos de melhoria que poderiam ser efetivamente feitos desde o princípio. Quer dizer, trabalhando em conjunto com a cadeia produtiva para encontrar um mecanismo, pelo menos um ponto inicial básico, até por assim dizer, onde conceitos de bem-estar, aplicações de bem-estar, conceitos de boas práticas e aplicação de boas práticas sejam incorporadas quase que como uma rotina e no dia a dia, focando e, obviamente, trazendo passo a passo os pontos que agora e no futuro já estão melhorando, e levar isso para o consumidor, e levar isso para as empresas, porque, obviamente, a gente tem essa noção de que as grandes empresas de alimento entendem sobre como os animais são produzidos, e nem sempre é assim. Eles dependem de técnicos e dependem dessa conexão com o setor produtivo para realmente entender, e muitas vezes impõem regras ou mecanismos que, quando vai ser aplicado na prática, são muito mais complicados, e o produtor fica assustado, fala, bom, eu estou produzindo há 20 anos assim, agora está me dizendo que ano que vem eu tenho que mudar. Então, a gente está tentando fazer, dentro desse projeto, trazer isso de uma maneira mais participativa, colaborativa e prevendo e sabendo qual é o histórico e como isso vai acontecer. Então, é uma história de cooperação, não é uma história de imposição sobre como o bem-estar deve ser aplicado. Obviamente, não basta só ir na fazenda e falar que o produtor está fazendo isso, faz aquilo, que está tudo certo. A ciência é extremamente importante, por isso esse foi o ponto inicial. Então, a gente começou com a parceria com grupos de pesquisa e pesquisadores que entendem muito bem de organismos aquáticos, entendem muito bem do bem-estar de organismos aquáticos, que a gente tentou criar trabalhos e publicou trabalhos que conseguissem delimitar o que a ciência sabe até hoje sobre o que é bom para a tilápia, o que é bom para o camarão, o que é bom para a carpa-capim, e essas são as espécies que a gente trabalhou inicialmente. O foco hoje, na minha apresentação, é a tilápia, mas isso é importante, o que a professora Eliana falou, é que cada espécie é uma espécie, diferente de um bovino, diferente de um frango ou uma galinha, que um frango é um frango, uma galinha é uma galinha, um bovino é um bovino, um peixe não é um peixe. Cada peixe tem uma necessidade, cada peixe tem uma dinâmica, cada peixe tem um comportamento, e é importante focar e saber o que o bom significa para aquela espécie, para aquele tipo de sistema produtivo. E para isso a gente conseguiu
através dessas publicações, a gente criou dois recursos básicos. O primeiro foi um aplicativo para tilápia e o segundo são os cursos online, e hoje eu vou falar um pouco mais do aplicativo para tilápia. Essa apresentação depois eu vou poder compartilhar, mas quem tiver interesse em ter acesso às pesquisas científicas está aqui. É importante que a primeira pergunta que o produtor ou a cadeia de suprimento faz ou o técnico faz é: mas da onde você tirou isso? Então, peer-reviewed, então é importante ter isso. Então, a gente pegou todo esse conhecimento e transferiu e adaptou a questão dos 5 domínios do bem-estar, que acho que todo mundo que está presente aqui sabe, em 4 categorias que são possíveis de ser mensuradas. Obviamente, a gente sabe que o nível mental, a capacidade mental do peixe é muito complicada e mais difícil de ser medida. A gente não tem ainda estratégias práticas e eficazes de fazer isso de uma maneira direta. Então, a gente focou em ambiente, nutrição, comportamento e saúde, que são características possíveis de serem avaliadas, que existem em literatura, comportamento bem menos, mas isso está aumentando a cada dia, são como indicadores operacionais ou indicadores de bem-estar que o produtor tem a capacidade de medir na fazenda, no transporte e no abate, e com isso tentar identificar onde as coisas estão sendo bem feitas e onde as coisas estão sendo não estão sendo bem feitas. Então, essa é a abordagem, uma abordagem circular, onde a pesquisa ela nunca vai parar, a adaptação das ferramentas ela nunca vai parar, e o setor aquícola e a mídia e a academia é importante para dar esse feedback, para fazer, bom, o que a gente tem que mudar e como isso vai evoluir a partir do momento que eu tenho mais recurso e mais ciência. Todo esse mecanismo funciona, e é nisso que a gente está trabalhando. A gente, como eu disse, a gente começou esse trabalho no Brasil, mas hoje é um trabalho global. Então, a gente está no Brasil, América Central, Egito, Tailândia, Vietnã e China, sendo que na China, hoje o projeto já terminou, mas Tailândia e Vietnã, Egito, Brasil e América Central, Honduras e El Salvador, principalmente, tem isso, são alguns dos nossos parceiros, tanto da academia quanto da indústria. Bom, e o aplicativo? O que ele é? Ele é uma ferramenta de avaliação e melhoria. Ele aborda todos os sistemas de produção em qualquer fase do ciclo produtivo da tilápia, e ele tem a opção de ser de vários idiomas. E como é que ele funciona? Ele foi feito e pensado de ser uma maneira prática, onde o produtor anda com um celular, um tablet ou qualquer ferramenta onde ele possa fazer o login no bolso, e a partir do momento que ele está fazendo alguma atividade na fazenda, ele tem a habilidade de fazer uma avaliação, identificar o que as condições do ambiente, nutricionais, comportamentais e de saúde do peixe estão indicando para ele. Então, basicamente, ele decide se ele está fazendo uma despesca, uma biometria, uma vacinação, e, obviamente, para cada tipo de atividade, permite que uma avaliação seja feita. Se eu estou fazendo simplesmente um arraçoamento, eu não estou tirando o peixe da água, então eu não estou fazendo uma avaliação de saúde, né? Eu não estou observando o peixe fora da água. Agora, se eu estou fazendo uma biometria, eu aproveito a oportunidade para fazer essa avaliação. Por que isso? Obviamente, a gente não quer que o produtor ou quem está atuando ali na fazenda fique tirando o peixe da água e mexendo com o peixe sem ter necessidade. Então, ele aproveita as oportunidades e as rotinas da fazenda para fazer essas avaliações. Como eu falei, dentro do aplicativo, você pode criar quantas fazendas você quiser, você pode selecionar qual idioma. Então, hoje a gente tem árabe, inglês, português e tailandês. Ele ajuda a avaliar e tomar de decisão, e o produtor é o dono dos dados. Ele tem a capacidade, se ele quiser compartilhar os dados com a sua cadeia de suprimento, ou com um colega, ou com um técnico, ele pode compartilhar dentro daquilo que ele acha interessante. Ele, além de ser um mecanismo de coleta de informação e de feedback para o produtor em tempo real, ele também é um mecanismo de ensino, porque dentro dele você tem recursos que mostram o que é o ideal
e o porquê que as coisas não estão tão bem e o que seria onde ele procurar recursos. Obviamente, isso é limitado. Cada fazenda é uma fazenda, cada a tanque-rede é um tanque-rede, cada tanque é um tanque. Ele não é uma ferramenta de diagnóstico, ele apenas indica um caminho, e esse caminho pode ser: ligue para o seu veterinário, ligue para o seu engenheiro aquícola, ligue para o seu professor, contate o professor Barcelos, porque eu estou com esse problema e eu não sei como resolver. Pelo menos ele dá uma indicação. Então, ele é focado no meio ambiente, e a gente definiu um sistema de scores, por exemplo. Para que isso? Para facilitar. Então, como a gente não é uma ferramenta de gerenciamento específica, onde a temperatura que foi medida tem que ser colocada, a gente criou threshold, a gente criou score de 1 a 3, onde 1 é ideal, 2 é aceitável e 3 é crítico, que pode levar até a morte. E isso fez isso para todos os indicadores dentro de cada categoria. Então, essa categoria ambiente, indicadores de saúde, indicadores comportamentais. E aqui é um exemplo de como as propriedades, os parceiros estão trabalhando. Aqui é a BTJ, ali em Ilha Solteira. Eu vou só antecipar, esse vídeo está disponível também, como é que funciona. Então, ótimo, saudável, são as escolas. Então, aqui é uma despesca, é uma oportunidade para você, com o peixe fora da água, fazer uma avaliação. Cadastrou a fazenda, localização, Que é próximo, uma fazenda, crescimento engorda, o tipo da próximo, fazenda, tanque rede, tipo de produção, cadastrando o tanque, iniciando os pesca, pega essa tamanho do peixe. e leva em cima da mesa. E essas outras duas já descarta lá. Aqui a gente está fazendo de uma maneira mais didática. Agora você vai clicar aqui, ó. Para mostrar como é feito, obviamente, dentro do processo Avaliação produtivo, dos essa olhos. avaliação é feita rápida. Saudável. A gente saudável, consegue fazer 30 você peixes mantém ali o azul. por 3 minutos. Segunda avaliação. A Lá. gente quer reduzir a Como está quantidade de o tempo que esse pérculo? peixe ele Pérculo tá leva um. fora da água. Aqui a gente É tudo tomou a azul. O liberdade que é o próximo? de fazer isso de uma maneira um pouco Como mais está a para pele? mostrar, para A ensinar. pele. Esse lado tá ok. Nós temos uma pele com uma pouca lesão. Então, 2, dá um clique aí. Como estão as barbatanas? A gente está com uma lesão. As brânquias. As brânquias. Depois da avaliação, você tem um score final com base em todas as características que foram avaliadas. E esse exemplo aqui, que eu gostaria de tomar um pouquinho mais de tempo, é para mostrar como é que isso auxilia a tomada de decisão. Vou dar um exemplo prático que aconteceu em Honduras há 2 semanas atrás. Identificou um problema durante a avaliação com a saúde das brânquias, elas estavam em condições ruins, score 3. O aplicativo indicou as potenciais causas, então, nesse caso, uma das potenciais causas era o nível de amônia. A avaliação ambiental foi feita em conjunto e mostrou que realmente o nível de amônia estava alto. E, junto com isso, a avaliação nutricional mostrou que a quantidade de alimento que estava sendo fornecida e o fator K dos peixes estavam acima do que era o ideal para aquele. Quer dizer, o produtor estava dando mais ração, estava sobrealimentando os peixes, que é o que estava ocasionando altos níveis de amônia na água para aquele tanque. E o interessante é que, apesar dos scores finais aqui não serem críticos, porque é uma combinação de todos os indicadores, ele conseguiu identificar um fator subótimo que está causando estresse, que pode gerar problemas e que com certeza está afetando a produtividade. E por isso que eu acho que é uma ferramenta de bem-estar interessante, porque quando você está no nível subótimo, que é o mais preocupante. Quando está no nível crítico, os peixes estão próximos da mortalidade, não tem muito mais que você fazer. Identificar antes níveis subótimos para você tomar a decisão do que aquilo pode ser melhorado é o ideal. Dentro do Brasil, são vários produtores já sendo utilizados, grandes, pequenos e médios. Para quem já faz da maneira correta, continua fazendo. Para quem não faz, ainda não sabe nem o que significa o nível de amônia não ionizada, ou não significa qual é a temperatura ideal, é uma ótima ferramenta de aprendizado. E, como eu disse, os dados são do produtor, mas ele pode decidir compartilhar. Aqui, eu, obviamente, fiz
um score bem baixo aqui para mostrar que está um nível muito crítico. Eu compartilho com o meu médico veterinário, ele pode avaliar o que o indicador está mostrando e ajudar na tomada de decisão. A gente acredita, eu particularmente acredito que os pequenos produtores têm que participar do processo produtivo. A gente sabe que a cadeia de suprimento da tilápia é segmentada, não só no Brasil, mas no mundo. E essa é uma ferramenta de autoajuda, de autoavaliação, mas que pode servir como uma ferramenta de demonstrar o que está sendo feito bem ou não está sendo tão bem. Aqui são os números, a gente tem um número crescente de usuários, um número crescente de avaliações, o que é interessante, pessoas utilizando ele em vários países do mundo. Aqui só, acho que é interessante, a gente já tem 1.770 propriedades dentro do aplicativo, com 2.638 unidades produtoras e já 2.391 avaliações. Isso cresce a cada dia. Então, quais são os benefícios, né? O aplicativo ele treina e educa, ele identifica áreas de melhoria, ele padroniza as boas práticas e pode ser utilizado como uma ferramenta de rastreabilidade. Você pode acompanhar um lote, um grupo de animais, do alojamento até a despesca, simples, é seguro e é gratuito. A informação é do produtor, ninguém tem acesso a essa informação a não ser que o produtor queira. E a gente está trabalhando em conjunto para tornar isso um processo, um protocolo aceito por outras empresas e tem acontecido. Então, a gente tem incorporado esses indicadores ou essas ferramentas de avaliação, o que a gente chama de outcome measures, como os indicativos para as empresas aceitarem isso dos produtores como um indicativo de como as coisas estão sendo feitas. E, obviamente, indica também, ajuda a possibilidade de empresas que estão buscando a certificação. E a gente sabe que esse sistema de RAG Score, que é vermelho, amarelo e verde, vai ser uma demanda das certificadoras nos próximos anos. Para o camarão, a gente fez a mesma coisa, só que de uma maneira um pouquinho diferente. A gente fez uma parceria com uma empresa que é especializada em camarão e a gente incorporou o sistema no aplicativo deles. Então, de novo, é uma maneira de a gente quer que isso seja permeado pela indústria e já está sendo utilizado, o que é bastante interessante. Além do aplicativo, a gente tem os cursos que vale a pena fazer, são gratuitos também, são cursos de altíssima qualidade, várias universidades estão utilizando ele como recursos de aula, não só no Brasil, como no mundo, pois são cursos de várias línguas, né? Então, a gente já tem esses números também de produtores, já tem mais quase 6.000 pessoas que têm feito esse curso e têm completado os cursos que para a gente é mais importante em todos esses países. Minha sugestão, mais do que eu falar aqui, mais do que tudo, baixem o aplicativo, brinquem com ele, mandem para mim qualquer sugestão de melhoria, está faltando isso ou aquilo não deu certo, vale a pena e qualquer feedback é importante e isso é um organismo vivo, né? É uma tecnologia viva. Toda vez que uma nova ciência sai, toda vez que é desafiado os scores ou os thresholds, a gente vai manter isso vivo e o aplicativo ele é feito essa atualização de maneira anual nos scores e nos indicadores. Então, todo mundo que quiser adicionar um score e fizer isso de maneira científica, com rigor científico, a gente vai incorporar isso dentro do sistema. Basicamente, o que a gente fez aqui, pessoal, foi tentar acelerar o processo da ciência até o produtor de maneira prática, de maneira efetiva, e acredito que a gente tem feito isso de sucesso. Baixem o aplicativo e qualquer feedback é importante. Muito obrigado. Obrigada, Murilo. Muito interessante sua palestra e, sobretudo, conhecer mais sobre o aplicativo, né, da Tilápia Welfare. Acho que muitos daqui vão se beneficiar bastante dessas informações. Então, peço ao público que siga um pouco os conselhos do Murilo, baixe o aplicativo, usem-o, que assim a gente vai aprimorando também toda essa tecnologia. Bom, devido ao nosso cronograma, está um pouquinho apertado, infelizmente a gente vai ter que pular essa parte das perguntas por agora. Vamos condensar todas as perguntas para a mesa redonda no final, para que nenhum palestrante posterior seja prejudicado pelo nosso tempo.
Então, peço ao Barcelos e ao Murilo que aguardem a nossa mesa conclusiva para que vocês possam responder as perguntas do público. E dando seguimento ao nosso seminário, agora temos a honra de chamar a Giovana Dota Tamashiro, que é chefe de divisão de apoio e assistência técnica da Coordenação Geral de Desenvolvimento da Aquicultura do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Ministério de Pesca e Aquicultura, o MPA. Muita coisa. Giovana irá falar sobre o bem-estar dos peixes no cenário das políticas públicas. Seja muito bem-vinda, Giovana. Fique à vontade para começar a sua apresentação. Muito obrigada. Olá, pessoal, bom dia. Obrigada pela apresentação aí, Silvia. É muita coisa, né? Mas, na verdade, a gente vem aqui representar o Ministério da Pesca, né, e Aquicultura nesse tema tão importante e tão atual quanto as questões relacionadas a bem-estar animal. Esse azul que está aparecendo aqui na minha imagem para todos? É isso, né? Sim, mas Giovana, se você puder, do lado do seu vídeo, tirar esse fundo, tem alguns casos que, clicando na setinha do lado, dá para tirar esse fundo, para não evitar que fique te azulando. Tem esse lugar do mute, depois tem o start vídeo, daí do lado... Será que eu acertei? Ah, só mudei a cor. Sim, ótimo. Daí já fica melhor. Já ficou melhor? Já. Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai dar certo. Agora a gente tiver sem interferência. Acho que pode seguir assim e é por causa da iluminação que senão o fundo ele confunde. Boa apresentação. Bom, vamos lá. Deixa eu agora compartilhar com vocês, então. Pessoal, me dê alguma instrução aqui para compartilhamento. Vamos lá. É nesse botãozinho do meio, Share Screen, seleciona a tela que você vai apresentar, por favor, tela ou aba. Muito bem. Eu sou professora, mas já faz um tempinho que eu parei de dar aula online e a gente já esquece tudo. Tá aparecendo aí, minha gente, minha tela? Tá sim. Minha apresentação? Sim. Vai ter um momento que eu vou precisar só fechar a tela e passar um videozinho para vocês muito rápido, mas depois a gente faz isso aí, vocês me auxiliem também, por favor. Bom, pessoal, então o meu tema, né, para trazer para vocês hoje aqui, foi a questão relacionada ao bem-estar dos peixes no cenário das políticas públicas, né? Então, para que vocês tenham uma ideia geral do que tem sido feito hoje em dia ou do que acontece no cenário nacional e no cenário mundial também com relação a essa questão. Como eu falei antes, é uma questão muito atual, né, muito importante da gente discutir, da gente trabalhar e de nós também buscarmos organizar melhor e fomentar, né, as questões relacionadas à normalização, à legislação com relação a bem-estar animal. Então, é a respeito disso que nós vamos conversar agora um pouquinho. Só para dar um patamar geral, assim, para situar vocês mais ou menos no que ocorre hoje em dia dentro das políticas públicas nacionais, né, com relação a essa questão, nós precisamos compreender aonde que o Ministério da Pesca e Aquicultura está, né? Se o Ministério está, ou as ações com relação à pesca e aquicultura, se elas estão estruturadas
apenas dentro do Ministério da Pesca e Agricultura, ou se elas também estão divididas aí, né, em outros ministérios, principalmente o que nós mais temos relação aí é o Ministério, o MAPA, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, para vocês verem aqui, hoje, em 2024, né, e desde o ano passado, 2023, nós estamos numa fase de reestabelecimento do Ministério da Pesca e Aquicultura, porque nós ficamos alguns anos, como eu falei antes, trabalhando junto ou trabalhando como uma secretaria dentro do MAPA, né, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Foram alguns anos, né, como secretaria no MAPA, teve uma fase também que nós ficamos junto, ou ligados como uma secretaria diretamente à Presidência da República. Então, esse vai e vem, vamos dizer assim, do posicionamento das questões relativas à pesca e agricultura, muitas vezes eles trazem também uma instabilidade com relação às políticas públicas, ou uma descontinuidade das políticas públicas, né? E isso realmente, muitas vezes, acaba sendo prejudicial para toda uma cadeia, porque muitas vezes nós estamos trabalhando em um sentido, e aí quando tem essa interrupção, até reorganizar, reestruturar, reformular, né, as normativas, nós levamos um certo tempo, tanto que nós estamos aí um ano, um pouco mais, né, trabalhando novamente com o MPA estruturado, e mesmo assim nós ainda consideramos que nós estamos numa fase de reestruturação, porque são muitas questões envolvidas, né? Mas só para a gente continuar aqui nessa cronologia, né, nessa linha do tempo que eu coloquei para vocês, nós tivemos um primeiro momento de surgimento, né, do MPA lá no ano de 2009. Então, até muitas normativas, muitos decretos, né, que foram lançados naquela época, nós utilizamos eles até hoje, porque foi um momento realmente muito rico para a pesca e agricultura no Brasil, né? Teve um desenvolvimento muito grande dessa área. E antes disso, antes de 2009, então nós continuávamos aí, ainda estávamos lá como uma secretaria também dentro do MAPA, ou, né, muitas vezes tendo aí algumas questões um pouco dispersas em outros ministérios também, como Meio Ambiente, Ministério da Tecnologia. Então, assim, essas questões ficavam bem dispersas. Hoje em dia, nós estamos tentando voltar a concentrar todas essas questões no MPA, é claro que aquelas questões que não vão se sobrepor aí à atuação de outros ministérios, né? Então, é muito importante a gente ter a volta dessas ações, porque elas trazem realmente uma capacidade maior de autogestão das cadeias produtivas, né, das cadeias aquícolas, principalmente, e isso é muito importante, então, para o desenvolvimento da aquicultura nacional. E dentro do MPA, como que a gente está estruturado, né? Então, nós temos aí, dentro do nosso ministério, além, né, do gabinete do ministro, secretaria executiva, nós temos 4 principais secretarias, né? Então, nós temos a Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa, Secretaria Nacional de Pesca Industrial, a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal e a nossa secretaria específica aí, né, Secretaria Nacional de Aquicultura, com a nossa secretária Tereza Nelma, que vem atuando aí na secretaria desde o início, né, desde a recomposição do Ministério. E a nossa secretaria mais uma vez dividida, né, por isso que antes a Silvia falou assim, nossa, é muita coisa, né, porque realmente isso vem vindo numa escadinha aí, né. Então, dentro do Ministério da Pesca e Agricultura, nós temos a Secretaria Nacional de Aquicultura
E essa secretaria é dividida em 2 departamentos, o Departamento de Desenvolvimento e Inovação, né, que nós chamamos de DDI, e o Departamento de Aquicultura em Águas da União, que é o DEAL. Então, esses departamentos atuam de formas diferentes, né? A DDI atua, como o próprio nome diz, com desenvolvimento, com novos projetos, com inovação, né, dentro da cadeia aquícola, e a DEAL trabalha, então, com o ordenamento, né, da aquicultura em águas da União. Então, tem aí ações diferenciadas, né, mas nós vamos focar aqui, então, hoje, no trabalho da DDI com relação a essas questões de bem-estar animal. Só para ilustrar para vocês aqui, então, essa questão do fomento, né, dentro da aquicultura, então nós trabalhamos com as diferentes cadeias produtivas, então, piscicultura, acarcinicultura, ranicultura, cultivo de moluscos bivalves, então a gente tem aí uma abrangência muito grande de atuação, né? E vocês podem perguntar, né, mas afinal, e o bem-estar animal aí dentro de todo esse ordenamento, de toda essa política, né? Como que ele está estruturado, como que ele é trabalhado dentro do MPA hoje em dia. É importante nós ressaltarmos que muitas normas, né, ou muitas questões relativas à legislação, nós podemos trabalhar, construir dentro do nosso país, específicas para o nosso país, mas existem outras normas que elas são normas de cunho global, né? E as normas de bem-estar animal são normas de cunho global, então elas vão estar aí vinculadas à Organização Mundial de Saúde Animal. Então, eu não sei se algum colega que falou antes já comentou isso, mas a Organização Mundial de Saúde Animal é uma organização que foi fundada em 1924, justamente numa época em que existia muito comércio entre um país e outro, né? Então, nós tínhamos aí um grande número de importação e exportação de várias espécies animais, né? E isso, na época, provocou um boom de muitas doenças entre essas espécies que eram transportadas de um país para o outro, ali no período do pós-guerra. Então, para compreender melhor a ação dessas doenças e para trabalhar na prevenção dessas doenças, houve um primeiro encontro entre os principais pesquisadores da época, os principais laboratórios do mundo, os líderes, né, com relação à produção animal na época, se juntaram em Paris, né, no ano de 1924, e formaram a chamada OIE, né, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, que hoje, então, nós classificamos aí como a WOAH, né? Então, o que acontece a partir da construção, né, ou da importância da reunião desses pesquisadores? Nós tivemos aí nesse período o estabelecimento de diversas normas mundiais de como se controlar esse comércio e como evitar doenças. E quando a gente trabalha para evitar doenças e para garantir a qualidade do produto, da proteína animal, né, que é consumida pelas pessoas, nós também trabalhamos de forma indireta com relação ao bem-estar animal. Porque quando nós buscamos características de identidade, qualidade dos alimentos, o bem-estar animal está vinculado a isso, né? Porque muitas vezes, quando o animal sofre maus tratos, quando o animal não é manejado de forma correta, muitas vezes esse animal vai apresentar consequências também
nas características da sua carne, nas características aí do produto final, né? Então, a gente também tem que lembrar dessas duas questões. Com relação, então, a OIE, deixa eu só fechar aqui, eu vou colocar um videozinho para vocês rapidinho, só para vocês compreenderem essas diferenças. Porque nós temos também, além deixa eu achar aqui onde que tá. Mudou para vocês aí? Sim. Obrigada. Nós temos, além do trabalho na cadeia de animais aquáticos, nós temos também o trabalho dentro da cadeia de animais terrestres, né? Então, eu vou só passar esse vídeo da OIE rapidinho para vocês. Internacional. Vocês conseguem escutar o áudio? Acho que sim. Põe de novo, por favor. Internacionais da Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE, que visam melhorar o meio aquático, a saúde e o bem-estar dos animais aquáticos em todo o mundo, estão reunidos no Código de Saúde e no Manual de Testes para o Diagnóstico de Doenças de Animais Aquáticos cultivadas. A implementação desses padrões também garante um comércio internacional seguro para os animais e os seus produtos. O Código Aquático define ações e medidas para a detecção, a notificação e o controle precoce de patógenos presentes nos ambientes aquáticos, evitando a sua propagação através das fronteiras. Os principais tópicos incluem a qualidade dos serviços de saúde de animais aquáticos, a vigilância, a prevenção e o controle de doenças, listando as doenças de notificação obrigatória. Também inclui a análise de risco de importações, a certificação veterinária internacional e as medidas e procedimentos para esse comércio. Também aborda o uso prudente de agentes antimicrobianos em animais aquáticos e o bem-estar desses animais em cultivo. O código também inclui as doenças em específico e as formas de prevenção da introdução de patógenos em países importadores, através de medidas de redução de risco aplicáveis aos produtos comercializados, considerando o estado de saúde dos animais aquáticos na zona ou no compartimento do país exportador. Essas doenças de preocupação global são atualizadas regularmente e compõem a lista de doenças de notificação obrigatória específica para animais aquáticos da OIE. Já o Manual de Testes para o Diagnóstico de Animais Aquáticos fornece os padrões internacionais para a capacitação, processamento de amostras e a eficácia dos métodos de diagnóstico utilizados por todos os países membros da OIE. Essas informações estão listadas por espécie animal e por doença. A rede de laboratórios de referência e os centros colaboradores da OIE realizam um diagnóstico para o Serviço Veterinário Oficial de cada país para garantir a excelência nos padrões internacionais para os animais aquáticos e terrestres também. Os códigos e os manuais são adotados por todos os países membros da OIE e regulamentam a atualização e a integração à legislação sanitária de cada país, como forma de melhorar o desempenho dos seus sistemas de saúde animal, garantindo um comércio seguro entre os países. Segundo a OIE, o objetivo de todas essas normas é proteger os animais para preservar o nosso futuro. Aí. Voltou? Aqui o slide? Voltou. Obrigada, gente. Então, como vocês puderam observar ali no vídeo,
nós temos aí, então, esses códigos aquáticos, né? E esses códigos aquáticos trazem várias normas específicas que devem ser aí estabelecidas a nível mundial, e existe um capítulo específico dentro desse código com relação ao bem-estar animal para animais aquáticos, né? E um dos principais desafios aí que nós temos a nível mundial com relação ao bem-estar animal são justamente as questões na dimensão aí da complexidade, então, relacionado a questões da ciência, né, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos através da pesquisa, né, que pode ocorrer com os animais ou as consequências aí de um manejo errôneo, né, nos cultivos. E nós temos também isso à frente das questões éticas, né? Porque muitas vezes a ética, ela é muito, apesar de ela ser muito bem estabelecida do que é ético ou não, mas muitas vezes a interpretação que as pessoas têm de ética é como se fosse um código daquilo que eu defino ou daquilo que eu acho que é o correto. E, na verdade, não é bem assim, né? Não é o que eu acho. Mas muitas vezes a gente pode acabar dando de frente com essa questão, né? E isso é uma questão importante de ser levada em consideração, porque muitas vezes ela traz aí um confronto também cultural, né? Porque muitas vezes o que é tido como normal até, ou aceitável por uma certa cultura, por outra cultura não, né? Aquilo é inaceitável, aquilo é um absurdo e tudo mais. E quando a gente trabalha com questões globais, como a OE trabalha, ela precisa levar em consideração essas questões específicas, né, pontuais, né, locais, mas precisa dimensionar isso a um nível global. Então, essa é uma dificuldade muito grande de se fazer, né? E além disso, isso também entra a questão religiosa, como eu coloquei ali, e além disso, as questões econômicas e as questões políticas, né? Por quê? Porque muitas vezes países mais desenvolvidos que têm uma economia muito mais forte, eles conseguem muito antes implementar as normas sanitárias, as normas de bem-estar animal, muito mais rápido do que outros países que não têm essas questões econômicas e políticas muito bem estruturadas. Até a comunicação, né, como tá ali no vídeo, né, que existe uma comunicação entre os países, entre os locais aí específicos, né, da OIE no mundo, até essa comunicação em alguns países ela acaba sendo muito falha e muito difícil de ser feita, né? No Brasil nós também temos algumas questões assim, porque o Brasil é um país de extensão territorial, vocês já devem ter ouvido isso, né? E realmente essa extensão territorial, ela também dificulta esses entendimentos e esse estabelecimento de determinadas normas, né? Ainda mais quando vem uma norma nova, que você precisa estruturar cultivo, modo de cultivo, manejo, qualidade de água. Então, são muitos fatores que são aí, que englobam, né? Para que se faça uma reestruturação e uma adaptação a uma nova normativa. Então, apesar de todos esses desafios, né, nós temos aí dentro do Código de Saúde Animal, né, dentro do Código Aquático, essa seção específica de bem-estar animal. E lá traz o quê? Traz uma introdução, né, às recomendações para o bem-estar animal na criação de peixes. Quem estiver assistindo aí, já está no computador, coloca lá no Google, né, código aquático da OIE, vocês já podem abrir ele, porque ele é público, ele pode ser acessado facilmente, né? E é importante para quem quer conhecer melhor aí as questões de bem-estar animal, né? Depois ele fala sobre o bem-estar animal de peixes cultivados durante o transporte, aspectos de bem-estar do atordoamento e matança de peixes
cultivados para o cultivo humano. Matança ficou, né, uma tradução um pouco ruim, né? Então, seria questões relativas ao abate dos peixes, né? E depois, então, abate de peixes cultivados para fins de controle de doenças, porque nós temos aí 2 tipos de abate, né? Então, o abate com destino para o comércio, né, do produto final, e o abate, muitas vezes, que precisa ser feito quando existe aí a necessidade de se fazer algum diagnóstico, de se fazer algum controle ou erradicação de doenças, né? Bom, o que nós temos aí também com relação aos princípios básicos, né, para se estabelecer o bem-estar animal, que é importante da gente lembrar. Eu acho que os colegas palestrantes que falaram antes devem ter citado isso, não vou me ater muito a essa questão, mas nós temos aí, primeiro, o reconhecimento dos 3 R's, o reconhecimento das 5 liberdades dos animais, o relacionamento entre saúde animal e bem-estar animal, os resultados equivalentes baseados em critérios de performance, né? Como se avalia essa questão de estabelecimento de normas, né? Para se controlar ou para se ordenar essas questões de bem-estar animal. Uma melhora na produtividade e na segurança alimentar, como eu falei antes, né? Que é importante isso para o comércio, principalmente para a saúde do consumidor e para questões também de comércio internacional, quando o Brasil precisa exportar os seus produtos, né, de origem da pesca ou da aquicultura. A responsabilidade e a ética, né, sempre muito importante aí dentro de bem-estar animal, contribuição ao bem-estar das pessoas, avaliação científica do bem-estar animal, são então aí os pontos chaves aí, né, que nós consideramos, ou que a OIE considera como sendo fundamentais quando você vai trabalhar aí, então, com questões de bem-estar animal, né? E a OIE também estabelece, né, princípios orientadores para esse bem-estar animal, resumindo um pouco do que eu falei antes, né? Estabelecendo questões de ética, economia, política, cultura. Então, quando nós juntamos todas essas questões, né, nós aqui no Brasil precisamos trazer essas normas internacionais ou essas questões, né, e adequar para a produção animal interna, né? Então, para a realidade que acontece aqui no nosso país. Então, nós precisamos traduzir, vamos dizer assim, essas normativas e reestabelecer o que vai ser feito aqui. Com relação à saúde animal, hoje em dia, essas questões elas estão dentro do mapa, né, do Ministério da Agricultura e Pecuária, sendo trabalhadas, né, pelo mesmo grupo que trabalha com outras espécies animais, mas as questões relativas ao bem-estar animal, elas também têm sido trabalhadas pela Secretaria Nacional de Aquicultura, porque nós trabalhamos aqui, como eu mostrei antes, para o fomento da cadeia aquícola, né? Então, qualquer questão que vá alterar o manejo, que vá alterar os aspectos relativos ao que acontece na cadeia produtiva, nós estamos sendo responsáveis por essas questões, né? Então, por isso que nós englobamos, né, dentro de um programa específico aqui da nossa secretaria, né, do nosso ministério, chamado PROAQUI, as questões de bem-estar animal. Então, o PROAQUI, ele é o quê? É um programa para a aquicultura, né, para o desenvolvimento da aquicultura brasileira de forma sustentável. E a finalidade do PROAQUI é promover a consolidação, a qualificação e o crescimento do setor aquícola brasileiro. Então, vejam que é um decreto muito recente, ele é do dia 26 de dezembro de 2023, né? Então, vejam como realmente aí a nossa reestruturação, ela está acontecendo de uma forma muito atual, muito recente, né? E os objetivos, então, do PROAQUI são quais? O fortalecimento institucional da política aquícola
e a desburocratização da atividade da aquicultura, uma estruturação, a organização e o desenvolvimento das cadeias produtivas da aquicultura, inclusão socioprodutiva dos agentes envolvidos no setor e uma promoção do crescimento sustentável da capacidade produtiva da aquicultura. Então, para estabelecer, né, para a gente chegar nessa finalidade, nós estipulamos aí 15 ações prioritárias, né, dentro do PROAC, que ele é muito abrangente, né, tentamos aí englobar vários aspectos diferenciados na cadeia da aquicultura, e lá no nosso 6º item, né, dessas ações prioritárias, nós incluímos o incentivo às boas práticas de sanidade aquícola, a biossegurança e o bem-estar animal, né? Então, o PROAC, ele é um programa que, como eu falei, ele é bastante abrangente, mas a partir dele, diferentes planos setoriais vão sendo construídos, e nós justamente estamos numa fase de construção desses planos setoriais. Esses planos setoriais, eles podem ser construídos tanto, né, quer dizer, devem ser construídos levando em consideração as normativas internacionais, mas também levam em consideração o que ocorre no nosso cenário nacional, né? Levam também em consideração a opinião pública, né? Também, assim como com ONGs como vocês, ou outros profissionais atuantes dentro da pesquisa, dentro da cadeia produtiva. Então, todos esses atores dentro da aquicultura, eles são levados em consideração, são ouvidos, né, por uma política participativa na construção desses planos de ação. Então, nós estamos justamente numa fase de construção de plano de ação. Hoje mesmo, o nosso diretor aqui, o Paulo, não pôde participar dessa palestra que estava programada, porque ele está participando do CONAP, que é uma dos nossos comitês, né, das nossas comissões, quer dizer, aqui dentro do Ministério, que traz essa atuação de atores fora, né, daqueles que estão envolvidos diretamente no governo. Então, associações de produtores, associações da indústria, então, associações de pesquisa. Então, todos esses atores estão presentes aqui e colaborando na formulação dessas políticas públicas, né? Então, é muito importante da gente mostrar para vocês essa questão, porque tudo isso vai nos auxiliar mais ainda no fomento dessas diferentes cadeias produtivas, e esse é o objetivo do reestabelecimento de um ministério, né, que trabalhe especificamente nas questões relativas aos animais aquáticos, porque sempre o intuito das ações, né, dentro da aquicultura, principalmente, são de desenvolver a cadeia produtiva, ou seja, nós vamos colocar normas, mas de forma que não prejudique a cadeia produtiva, né? Porque o objetivo sempre vai ser o desenvolvimento, o crescimento e o aumento aí, ou o acréscimo para a nossa economia interna, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Fui breve, mas me falaram que eu tinha 30 minutos, até corri um pouquinho aqui. Mas agradeço muito vocês. Obrigada. Não estou ouvindo vocês. Pronto. Aí. Me ouve, Giovana? Estou ouvindo. Só não Beleza. estou conseguindo voltar para o... Mas, enfim, vamos ver aqui. Queria te agradecer aí por essa palestra bastante esclarecedora, né, sobre o cenário de políticas públicas no que diz respeito ao bem-estar dos peixes. Muito interessante também conhecer todas as ações do Ministério após a reestruturação e também entender como é o organograma, né, que vocês se organizam. Agora tudo faz um pouco mais de sentido. A gente sabe que ainda tem muito a ser feito, né, mas é animador ver esses primeiros passos que estão sendo dados no âmbito governamental. Políticas públicas, a gente sabe que são fundamentais para a mudança de paradigma que a gente tanto precisa nesse setor, né?
Então, vamos caminhar aqui com as nossas perguntas. Temos uma pergunta para você. Foi de uma pessoa que não se identificou, que é a seguinte: para além da necessidade de regulamentação do abate humanitário, quais seriam outras políticas públicas possíveis no cenário atual dos peixes de produção? Além das questões de abate, mas dentro do bem-estar animal, ou porque são muitas. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, bem atual, né, com relação a isso. Nós tivemos recentemente a publicação de um programa específico para cultivo de moluscos bivalves. Eu vou sair um pouquinho aqui dos peixes, mas é algo bem importante da gente considerar, né? E esse programa, ele estabeleceu novas normas para o controle, né, da produção desses moluscos, trazendo uma segurança, né, do alimento consumido lá no fim, né, do comércio do produto final, e todo um controle, várias regras, né, para o controle de qualidade de água, controle dos moluscos em si, dos pontos de coleta, né, então devem ser coletados lá onde é produzido, então são diferentes pontos de coleta que cada estado precisa estabelecer para poder viabilizar o comércio do seu produto, né? Então, para isso, diferentes análises precisam ser feitas. Então, análises da presença de toxinas, análise da presença de metais pesados, análise microbiológica. Então, existe aí um escopo muito grande, né? E quando alguns estados receberam esse novo programa, né, receberam com muita preocupação, porque nem todos, que foi algo que eu citei ali durante a palestra, nem todos estavam estruturados com relação a locais de análise, laboratórios específicos para realizar essas análises, logística de coleta, né, das amostras para serem feitas. Então, muitas vezes as normas elas acabam assustando, né, a cadeia produtiva, porque eles pensam assim, nossa, mas agora mais uma coisa que a gente vai ter que fazer, como que a gente vai fazer isso, quanto vai custar? E claro que dentro das questões de abate, dentro das questões de bem-estar animal, isso também entra, né? Porque acaba sendo um fator oneroso a mais, né? E esse fator vai sair lá no valor do produto final. Então, esse é um exemplo que nós tivemos agora e o que o MPA tem feito, né? O que a nossa secretaria tem feito? Tem ajudado os produtores a se adequarem a essas novas normas, né? E isso não é feito de uma hora para outra, é muito complicado, é uma questão de comunicação, é uma questão muito específica, né? Então, como veio esse exemplo aí dos moluscos bivalves, nós temos, o bom é se nós tivéssemos essas questões estabelecidas para todas as espécies animais dentro da aquicultura, né? Então, nós ainda não temos. Então, esse é um exemplo aí, né? Para quem fez a pergunta, seria importante nós termos aí realmente estabelecido o que pode, o que não pode fazer. Medir a qualidade de água lá de onde está sendo produzido é obrigatório? Não é, né? Fazer análise da qualidade do pescado, análise microbiológica do pescado, é necessário? É obrigatório? Não é em todos os lugares, não é para todas as finalidades, né? Então, o importante é que nós tivéssemos realmente isso muito bem estabelecido e estruturado no Brasil inteiro para todas as espécies, né? Maravilha, Giovana, obrigada pela resposta e pela palestra de forma geral, bastante esclarecedora. Bom, Giovana vai estar conosco na mesa redonda no final do dia, respondendo as outras perguntas que agora nosso tempo já está curtinho, então a gente não consegue dar seguimento.
Bom, já vou puxando aqui então para o nosso intervalo de almoço, né? A gente vai deixar a sala aberta entre meio-dia e 14 horas. Todos nós vamos estar aí ausentes para fazer essa pausinha de 2 horas para recarregar as energias, almoçar e voltamos às 14 pontualmente para continuar o nosso seminário. Então, peço a todos que estejam presentes às 14 horas, e até já. Obrigada.